E se ele tem algumas questões que o inquietam, era para lhe dizer que temos órgãos dentro do partido. Eu tenho questões que me inquietam, eu coloco dentro do partido. Não é porque desde que eu surgi na Arnam nunca tive problema. Eu já tive problemas com muitas pessoas. Só que eu soube direcionar as questões que me inquietam ao partido. O partido, no seu alto critério, cria um grupo para auscultação e tentar perceber o que é isso. Porque em algum momento há coisas que se dizem que nós interpretamos fora daquele âmbito em que a pessoa estava a fazer uma declaração. Eu tive uma situação, um dia, o presidente fez discurso 17 de outubro. Depois um jornalista entrevistou-me sobre o que o presidente acabava de dizer. E um colega foi dizer aos colegas que o Muxanga está a fazer outro comício lá, a dizer que o que o presidente disse não é nada. O presidente estava próximo, o presidente mandou-me chamar e perguntou: estão a dizer que vocês... Eu expliquei. Começaram a rir todos, saímos da sala. Por quê? Porque quando o chefe fala, alguns acham que o que o chefe disse não pode ser comentado. Em política não é assim. Mesmo na igreja, só na igreja católica, é que depois do padre falar, ninguém testemunha a palavra sagrada. Nas igrejas evangélicas, depois do bispo falar, alguém tem que dizer alguma coisa para percebermos se efetivamente aquela palavra sagrada que foi pregada entrou, percebemos ou não estamos em condição de difundi-la. Então, acho que é a mesma coisa que aconteceu. Por que não escreveram como Xanga foi chamado de sindicato? Mas Antônio Xanga, aqui esta carta mais uma vez reforça essa ideia de tantos pontos que coloca aqui, menciona várias vezes o líder da Arnamo. E é uma coisa, a Junta Militar da Arnamo não é um movimento, vamos lá, de forma judicialmente... Não, com licença, há qualquer coisa que eu estava a explicar ainda que não concluí. Não se diz, eu já disse aqui, que os militares no ativo não fazem política. Polícias no ativo não fazem política. Para poderem fazer política, precisam de pedir dispensa de funções e passarem à reserva. E quem passa à reserva não volta a ser militar ativo. Mas sobre essa questão... Não, sobre essa questão que acaba de colocar. Sim. Nós vimos o general Elias da Cama, quando chegou a vez de querer concorrer à liderança da Arnam, escreveu e foi à reserva. Agora, o Nhongo é militar no ativo aonde? Nhongo é militar. Nhongo faz parte da lista DDR. Faz está parte no ativo. Da lista Mas a questão que coloca... Não, todo. Aquele é militar no ativo. Com licença, deixa-me dizer. Sim, mas deixa-me concluir. outra coisa. Não, é para dissipar essas incongruências. Sim. Quando se diz na carta, quando se fala dos ideais, não está-se a dizer de que essas pessoas conviveram com o André. Quem conhece melhor o ideal? Não, os ideais é o pensamento. Com licença, você não tem melhor ideal do Mundano, nem do Samora, do Crispado, do Chisado. E esses ideais? Quais são as ideias da própria Arnamo? Não é isso. Podem ser assimilados através do estudo, através de palestras. Não atrapalhem. Se vocês estão aqui para fazer propaganda para o Nhongo, não. Nhongo é da Arnamo. Vamos deixar de fazer debate civilizado. Quais são as ideias da própria Eu estou para explicar o que é que se decidiu na conferência. Porque vocês dizem que na conferência, os desmobilizados da guerra dos 16 anos reclamaram espaço. Disseram que não tinham espaço nas listas para assembleias provinciais, assembleias municipais e Assembleia da República. É o que se disse. Não se discutiu-se cotas para o Congresso. Também não podia haver lista de 50% só de combatentes, porque a política não é feita só apenas de combatentes. Qualquer partido que achar que a sua base só são os combatentes, esse partido está condenado ao desaparecimento. Porque a Renamo agora, aqui, por exemplo, vou dar exemplo da província de Maputo. Nós tivemos, nas eleições autárquicas que foram razoáveis, mais de 140 mil votos. Não há 140 mil desmobilizados, nem 40 mil desmobilizados da Gama aqui na Matola não existe. Por isso não podem os desmobilizados sozinhos abocanhar a maior fatia. E essa questão, o general Yusuf Mamadi nem comentou. Foi um debate que houve na sala. Há uma pergunta que eu quero entender aqui, José Fole. A Arnamo é um partido, portanto, com enquadramento legal, correto?
a junta militar não se entende muito bem essa questão de enquadramento legal, refere aqui na carta como se fosse um organismo até com um padrão legal, vamos lá, com os nomes inscritos em qualquer organismo que o torne legal. E quando dissocia-se, entra para a junta militar da RENAMO, haveria um espaço, por exemplo, para que o governo quisesse responsabilizar para a RENAMO, sendo que se reconhece que o general, o tenente, faz parte da RENAMO? Há duas situações que podemos analisar com muita profundidade. E aí é que vem a desconfiança popular em relação à RENAMO. A junta militar, do ponto de vista jurídico, como pessoa jurídica, ela não existe. Mas aqueles que a perpetuam são membros da RENAMO. E em nenhum momento vimos a RENAMO reunido em qualquer dos seus órgãos a contestar essas pessoas. Em organizações organizadas, a primeira coisa que devia acontecer era um distanciamento. E depois do distanciamento, era a expulsão dessas pessoas. Porque não compactuam com aquilo que são os ideais, aquilo que são os estatutos e outros documentos normativos deste partido. Pelo contrário, essas pessoas continuam membros da RENAMO, pelo menos do conhecimento público que nós temos. Não houve nenhum processo de afastamento. Aliás, há conhecimento de, dentro da RENAMO, existirem pessoas que confortam este tipo de pessoas. A título de exemplo, é a situação que aconteceu semana passada em Tete. É a situação que estamos a ouvir de algumas pessoas que dizem que saíram para o MDM porque não se sentiam também espelhadas na liderança da RENAMO, mas agora querem voltar e exigir aquilo que são os seus direitos. Estou a falar isso daqui de Manica. Então, há pessoas dentro da RENAMO que apoiam. Então, pode não ser um órgão, pode não ser uma estrutura legalmente reconhecida, mas os seus precursores são membros da RENAMO. Por isso que eu perguntava. E jogam um papel importante. Acerca da RENAMO reconhece que o líder Mariano Nhongo, o tenente Mariano Nhongo, é membro da RENAMO, se calhar foi membro da RENAMO. A quem incidiria, por exemplo, a questão da responsabilização direta? A primeira responsabilização é interna. Porque a primeira responsabilização é interna. E em muitas das organizações que nós temos no país, se um membro desta organização não compactua com aquilo que são os seus deveres estatutários, este membro é expurgado. Por que a RENAMO nunca apareceu em público a condenar, a afastar, a expulsar membros como Mariano Nhongo e outros seus correligionários, que continuam com o cartão da RENAMO a matarem a população, continuam com o cartão da RENAMO até a reivindicarem a presidência da RENAMO? Nós reconhecemos, e isto como partido, como organizações, nós repudiamos atitudes como estas, em que as lideranças das organizações, sejam elas da sociedade civil, sejam elas partidos políticos, devem ser tomadas à força. Eu acredito que em cada organização, partido político, existem órgãos. Esses órgãos devem falar. Existem estatutos, que são leis. E esses estatutos devem ser seguidos. Para dizer que, se o Sufo Mamadou foi eleito em Congresso, os membros devem se conformar com este posicionamento. Esperarem que o outro Congresso apareça para que seja eleito outro líder. Mas também é possível. Deixa-me terminar. Deixa-me terminar. Mas também é possível a própria RENAMO sacudir o capote, convocar os órgãos para se pronunciarem acerca desta questão toda. Mas quando a RENAMO, ela internamente, não consegue ter uma
capacidade para expurgar estas situações e expulsar essas pessoas, afastar-se dessas pessoas e dizer tacitamente ao povo que eles estão a agir por conta própria. Nem da RNAM não fazem mais parte. Aqui há que desconfiar. Então, olha, deixa-me só por causa do terminar. tempo fora, Acha, vamos tentar gerir o tempo. Estamos hoje, há quanto tempo nós temos a junta militar? Internamente na RNAM, por que não se abriu um inquérito de sindicância em relação a Mariano Nhongo e outras pessoas que estão a matar as populações e a destruir bens públicos? Parece-me Xangara São responder. essas desconfianças que nós temos. Qual senso? É verdade. É interessante a gíria que o feiticeiro está a fazer de tentar administrar medicação. Quer dizer, o feitiço que mete lombrigas no meu filho obriga-me a ir ter com ele para me dar mebendazol. Mesmo que esse mebendazol venha da Alemanha, seja da Bairro, dos Estados Unidos da América, a minha criança não pode administrá-lo porque as lombrigas são sua criação. Quando o Nhongo surgiu a dizer que ia matar o general Yusuf Mahamat, onde é que vocês andaram? Vocês da Frelimo, vocês que têm responsabilidade porque governam o país, controlam as espingardas que andam na rua. Quando o Mariano Nhongo mentiu a dizer que o general Yusuf Mahamat, parceiro do acordo do presidente Nyusi, fuzilou o general Joseph, o Nhongo sabia que naquele dia o general Yusuf Mahamat estava sentado com o presidente Nyusi a tratar assuntos que pacificavam o país. Onde é que andou essa sua condenação? Quando a imprensa, incluindo a TVM, que proíbe boas pessoas de falarem lá, e alguém do vosso partido seleciona pessoas a dedo para irem comentar, foi fazer a cobertura do Nhongo, apelar para não se votar na RNAM e no Yusuf Mahamat no dia 14 de outubro de 2019. Onde é que essas críticas andaram? Queres que Olá, a eep.co.mz é uma plataforma de classificados, compras e vendas. Quero dizer, nela tu podes vender assim como podes comprar os seus bens. E não só, fazemos cadastro de lojas com endereço fixo de venda de eletrodomésticos, celulares, computadores, roupas, utensílios e não só, de parques de venda de viatura. A plataforma está disponível a ser usado por todo o país. Ao baixar o aplicativo e fazer o login, o usuário ganha 300 meticais de bônus para anunciar e 5 meticais semanalmente. Mas atenção, esta promoção é válida por um tempo determinado. Acesse o link e não só, os contatos já estão a passar no rodapé para ter acesso a essa loja virtual. eep.co.mz, a tua loja virtual.